Então, gente, continuando nesse clima aqui, nós vamos continuar nossa aula de geografia sobre clima, falando de fatores do clima. Na aula passada, nós falamos de elementos que são responsáveis por caracterizar, por determinada cada tipo de clima. E nessa aula nós vamos falar sobre os fatores do clima. Os fatores do clima são responsáveis por influenciar os elementos que formam o clima, tá bom? Então, os fatores eles vão influenciar quais elementos, de acordo com a aula passada? Precipitação, temperatura e pressão atmosférica. Então, ela vai ser influenciada, esses três elementos vão ser influenciados pelos fatores que nós vamos falar agora. Na tela comigo, por favor. Então, os fatores do clima, a gente pode começar a falar, por exemplo, pelo primeiro, tá? Que é a latitude. Lembra que eu tinha falado para vocês que alguns livros de geografia, alguns estudiosos, eles divergem em relação à radiação solar ser um elemento? E eu falei para vocês que eu concordo com a tese de ser um fator. Por quê? Porque a radiação solar, e a gente já falou isso em sala, ela vai atingir o nosso planeta com intensidades diferentes, devido à inclinação do eixo terrestre, né? E essas diferentes intensidades, elas são delimitadas, por exemplo, pelas zonas, né? Zonas térmicas do planeta, que são formadas por paralelos, latitude. Então, por isso que eu considero mais relevante considerar a latitude como um fator influenciador do clima. Como é que a latitude influencia o clima? Bom, nas áreas mais próximas ao Equador, a gente já falou isso algumas vezes, são as áreas do globo que recebem mais radiação solar, porque os raios solares vão atingir a área do Equador de forma perpendicular. Então, se os raios solares atingem a região do Equador de forma mais perpendicular, mais direta, logo vão ser as áreas mais quentes do nosso planeta, tá bom? Então, a menor latitude que eu tenho no planeta é o Equador. Estão lembrados? O Equador é o paralelo zero, então é a menor latitude do nosso planeta. Então, se liga na regra da latitude. Quanto maior a latitude, ou seja, eu estou saindo do Equador em direção aos polos, eu estou aumentando a latitude. Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto menor a latitude, maior será a temperatura. Não esqueçam dessa regra. Altitude, a gente já falou sobre altitude, influenciando os elementos do clima. Como é que a altitude influencia os elementos do clima? Bom, tem outra regra também. A altitude não é a distância em linha reta, no formato vertical em relação ao nível do mar? Então, olha só a regrinha da altitude. A regrinha da altitude é o seguinte: quanto maior for a altitude, menor será a temperatura, tá bom? Então, basicamente, a cada 100 metros de altitude, a temperatura ela vai diminuir 0,6 graus em média, tá bom? Então, não confundam altitude, elevação do relevo, com latitude, pelo amor de Deus, tá bom? Então, altitude, quanto maior a altitude, menor será a temperatura. Outro fator do clima, maritimidade. Gente, maritimidade tem a ver com a proximidade do mar, quanto mais próximo eu estiver do mar. Então, a maritimidade, ela influencia o clima de um lugar? Absolutamente. Então, a maritimidade é a proximidade com mares e oceanos. Como é que isso acontece? Bom, é porque elas regulam a temperatura. Quanto mais próximo do mar, mais umidade. E outra coisa, gente, a água ela tem uma característica de reter calor por mais tempo. Então, se a água
ela, do mesmo jeito que ela demora a absorver o calor, ela também vai demorar a devolver esse calor, a perdê-lo. Então, a gente pode concluir o seguinte, que as áreas mais próximas do mar vai ter uma diferença menor entre a maior temperatura do dia e a menor temperatura do dia. E essa diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura a gente chama de amplitude térmica, tá? Então, as áreas mais próximas ao mar são áreas que têm menores amplitudes térmicas, ou seja, a diferença entre a maior temperatura do dia e a menor temperatura do dia vai ser pouca, vai ser menos, tá? Continentalidade é o contrário da maritimidade. A gente está falando de continente, a gente está falando da parte central do continente, afastada dos mares, afastados do oceano. Então, a continentalidade é o resultado da distância de mares e oceanos. Qual é a regra? Quanto mais distante do mar, maior será a variação entre a maior e a menor temperatura de um lugar, tá? Então, quanto mais afastado dos mares e oceanos, mais dentro do continente, a gente vai ter o quê? Uma amplitude térmica muito maior, tá? Uma diferença entre a maior e a menor temperatura de um lugar. Até porque, gente, o continente já é completamente oposto da água, né? O continente, por ser formado por rochas, como nós já falamos, né? Algumas outras vezes, as rochas elas têm uma capacidade de absorver calor muito rápido. Só que quando chega a noite, né, e a temperatura diminuir, ela vai perder calor também muito rápido. Então, no continente a gente tem muito calor durante o dia, por exemplo, e à noite as temperaturas vão diminuir consideravelmente. Então, essa diferença entre o calor do dia e o frio à noite, a gente chama o quê? De amplitude térmica, diferença entre a maior e a menor temperatura. Corrente marítima influencia totalmente o clima também, tá? E é incrível que a circulação dessas correntes pelo nosso planeta. Então, a corrente marítima, gente, são massas de águas que se deslocam em diferentes direções. Elas são formadas a partir de ventos e elas são influenciadas pela rotação da Terra. Ou seja, a maneira como as correntes se movimentam tem total influência da rotação do nosso planeta. Tanto é que no hemisfério norte, as correntes elas vão se movimentar no sentido horário. E no hemisfério sul, elas vão se movimentar no sentido anti-horário, tá? Então, as correntes marítimas, elas têm características próprias. Quais tipos de características, por exemplo? Temperatura, cor, salinidade. E além disso, de ter as características próprias, elas não se misturam com as águas por onde elas estão passando, né? Pelas águas que elas estão percorrendo. E quando essa corrente chega em determinado lugar, o que acontece com o clima? Vai passar por mudanças, vai passar por transformações. Então, são essas correntes que vão influenciar o clima de um lugar. Além de influenciar o clima, gente, elas também vão influenciar nas atividades econômicas, elas vão influenciar na vida marinha, tá bom? Então, as correntes, dependendo da corrente, se eu tiver, por exemplo, uma corrente fria e seca, o que ela vai trazer para esses lugares próximos ali, por onde ela está passando? Ela vai trazer uma onda de frio, ela vai mudar completamente a rotina do clima daquele lugar. Tá bom? Gente, falando de corrente marítima, eu quero focar bastante em algo que é bem recorrente também. Olha para mim aqui um pouquinho, porque isso é muito importante, tá? Quando a gente fala de corrente marítima influenciando o clima,
a gente não pode deixar de falar de El Niño, tá? O El Niño é um tema recorrente. Pode ser uma questão toda, pode ser um tópico, ele sempre vai estar lá. Porque o El Niño é um fenômeno climático atmosférico, tá? Que tem inclusive intervenção humana. Então, o El Niño é um fenômeno climático atmosférico influenciado também pela ação antrópica, né? O clima ele está sendo alterado também pela influência humana e a gente não pode descartar isso. Mas eu quero falar de El Niño para vocês. O que é o El Niño? É o aquecimento anormal das águas do Pacífico, tá? Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar de El Niño, é um fenômeno climático atmosférico? Tá? Mas o que ele provoca? Ele provoca o aquecimento anormal das águas do Pacífico. E o que isso traz, professora, para a minha vida? O que isso influencia na minha vida? Quando acontece El Niño, principalmente aqui no Brasil, a gente vai ter algumas questões que vão mudar drasticamente a rotina climática do nosso país. Como assim? Por exemplo, na região norte, quando acontece El Niño, a região norte que tem os seus climas marcados, né, por chuvas constantes, vai sofrer secas. Então, o El Niño provoca secas na região norte e agrava ainda mais as secas na região nordeste do nosso país, que já tem uma baixa precipitação, né, ao longo do ano. Então, chuvas escassas. Então, agrava mais ainda a questão das secas no Nordeste. Tem outro fenômeno também, chamado de Laninha, né? A Laninha, ela é o contrário do El Niño, ela provoca o esfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico. E o que ela acarreta para o Brasil, por exemplo? Como é que ela vai mudar o clima do Brasil, Laninha? Ela vai provocar principalmente enchentes, né, na região norte e sudeste do nosso país, e no caso da região sul, vai provocar secas na região sul. Então, percebam como esses fatores do clima estão o tempo todo mudando a rotina do clima, tá? Então, os fatores, eles são responsáveis justamente para mudar a rotina do clima. Em vez de ser uma coisa habitual, constante, os fatores, eles fazem com que o clima seja o tempo todo modificado. Isso é importante? Absolutamente, né? Absolutamente importante. O plantio depende dessa influência dos fatores do clima, tá bom? Vamos voltar para o slide para a gente falar das massas de ar? Então, vamos lá, falando de massas de ar ali no slide. O que são massas de ar, gente? Massas de ar são massas de ar. São grandes volumes de ar acumulado, tá? São massas de ar, elas são acumuladas em determinado lugar. E o que é interessante a gente falar de massa de ar, gente, é que elas absorvem as características dos lugares onde elas se formam. Por exemplo, se uma massa de ar se forma sobre uma região úmida, essa massa de ar vai ser uma massa de ar úmida, tá? Então, ela tem essa característica. São grandes volumes de vapor de água, tá bom? Eu não poderia falar de massa de ar e não falar de umidade do ar. Então, a gente tem dois tipos de umidade do ar. Nós temos a umidade absoluta, também chamada de umidade atmosférica, tá? Que é a quantidade total de água presente na atmosfera. E nós temos também a umidade relativa. A umidade relativa, gente, é a quantidade de vapor de água até seu ponto de saturação. O que é ponto de saturação? É quando o vapor de água que está na atmosfera em forma gasosa atinge 100% de sua capacidade, ele satura. O que acontece quando ele atinge o ponto de saturação? Precipita, tá? Então, o que é o ponto de saturação? É o nível máximo de vapor de água para atingir a saturação para poder precipitar, tá? E olha só que bacana, o vapor atmosférico, ele é de no máximo 4%, que passou disso, ele atinge ponto de orvalho e precipita.
E qual é o valor máximo da umidade relativa? É de 100%. Então, se a gente comparar, por exemplo, o volume de umidade absoluta de 4%, né, é igual a 100% da umidade relativa do ar, tá bom? Então, a gente não pode deixar de levar em consideração também que a umidade do ar, ela interfere diretamente na nossa saúde. Eu já estou terminando, você pode olhar aqui para mim, a gente vai terminar essa parte de fatores do clima agora. E principalmente a gente que mora aqui em Brasília. A umidade do ar faz total diferença na nossa vida. A gente sabe o que a gente passa quando a gente está passando por períodos de seca, onde a umidade relativa do ar é extremamente baixa. Isso prejudica a nossa saúde, o nosso desempenho. Então, a gente tem que estar o tempo todo relacionando o que o clima tem a ver com a minha vida, o que o clima tem a ver com a sociedade que eu estou inserido. Tem tudo a ver. Tá bom? Então, nessa aula a gente falou dos fatores do clima e na próxima aula a gente vai aí falar um pouco mais sobre os tipos de clima do nosso planeta. Beijos e até mais!